juntos. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os teus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Até aqui? Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Feche os seus olhos e deixe sua Bíblia aberta. Senhor Deus, a sua dependência, ó Pai, a sua dependência, tua palavra, Deus. Senhor, venha, ó Deus, Senhor, do teu trono de glória. Revela, ó Pai, Senhor, esta palavra, Deus. Usa, meu Deus, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí que está do teu lado: Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Tem bom ânimo. Glória a Deus. Você não está por acaso aqui neste lugar. Não estamos, né? Estamos aqui porque confiamos em um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, não é verdade? Temos uma dependência de Deus. Irmão, uma coisa que a gente vai passando a vida e nós vamos entendendo o agir e o mover de Deus, né? Porque parece que quando apresentam um Deus para a gente, o Deus dos crentes, ele parece um pouquinho diferente do que com a nossa caminhada nós vamos entendendo e recebendo. Sabe, irmãos, quando a gente busca esse Deus, coisas maravilhosas acontecem. Parece que supre algo aqui dentro do nosso coração. Não sei se você percebe, mas quando se era do mundo, tinha um vazio aqui dentro. Tinha uma questão com a gente assim: puxa, mas para que lado que eu corro? Nós não tínhamos um caminho, não tínhamos uma direção, não tínhamos um entendimento do que nós estávamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí nós conhecemos esse Deus maravilhoso e ele fala: olha, eu sou um Deus de propósito, eu sou um Deus de projetos. E a gente acaba entrando numa situação meio complicada, porque o mesmo Deus que é um Deus que nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá uma vontade permissiva e ele tem uma vontade soberana também, né? E essa vontade permissiva, irmão, que é o triste da história. Por quê? A vontade soberana é só seguir a palavra, mas não é tão fácil, né? Às vezes a gente vai um pouquinho para um lado, puxa um pouquinho para o outro. Aí entramos o quê? Na vontade permissiva de Deus, que é o quê? Deus permite. Para quê? Para nós aprendermos. Não sei se o que você está vivendo, o que você está passando. O que você está passando hoje? O que está apertando o seu coração? Tem alguma coisa que aperta o seu peito? Se aperta o seu coração? Às vezes aquilo tira a noite de sono. Às vezes você quer fugir daquilo. Mas toda hora que você menos espera, você está aqui, ó, como diziam, né? Martelando aqui na sua cabeça sobre aquilo. De repente tem alguma coisa que está te incomodando. Sabe o que o Senhor fala hoje? Descansa nele. Descansa no Senhor. Ele cuida de todas as coisas. Por vezes, irmão, nós fazemos algumas coisas que a gente faz errado. E aí vem as consequências. Vem. Não adianta a gente fugir das consequências. Tem consequência na vida. Mas sabe, Deus, mesmo que nós façamos as coisas erradas,
Ele ainda cuida de nós, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele cura, Ele faz o agir dele. Sempre que a gente abre a Bíblia, a gente vê a palavra de Deus sendo emanada. E Jesus, ele, nesse texto aqui, ele vai tirar um tempo de oração. Ele se distancia um pouquinho dos discípulos e fala: olha, esperem aí, aguardem aí. E a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João. O texto fala que ele estava profundamente triste até a morte. O texto diz isso. Ele pede que fique com ele, que vigie com ele. E a partir desse contexto, irmãos, nós temos esse texto que nós lemos. E esse texto, ele relata de uma maneira muito clara a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, esses sentimentos que você tem, isso aí só humano tem. Então, se é humano, você vai ter. Agora a questão é como lidar com isso. A gente vê que Jesus mesmo, ele passou por todas as coisas que nós, como humanos, nós poderíamos passar. Ele entende você. Se alguém que entende você é Jesus. O importante, irmão, é que você tenha o conhecimento que no livro de Filipenses, no verso 2, diz que Cristo, ele subsistindo da forma de Deus, ele não se apega a essa forma de Deus e ele se esvazia de si mesmo, assumindo assim a forma humana. E aí ele diz lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte de cruz. Olha só, Filipenses mostra que Jesus obedeceu até a morte, mas mostra um Deus que se esvaziou de si. Ele não usou os seus atributos, porque tem alguns atributos, irmãos, que são exclusivos de Deus. Algumas coisas que fazem parte somente, são exclusivos da divindade. Aí tem quando a gente aprende lá no seminário, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Aí os comunicáveis são aqueles que passam para as pessoas. Os incomunicáveis são exclusivos da divindade. Por exemplo, a onipresença, onisciência, onipotência de Deus, né? Esse uni quer dizer o quê? Todo o poder pertence a Ele. E Ele não usou esses atributos, Ele estava limitado, e Ele era limitado a um corpo, igual o meu e o seu. Olha para a sua mão assim, ó. Olha bem para a sua mão. Está vendo a sua mão? Jesus tinha uma mãozinha igual a sua. Igual. Muitas vezes Ele não deve ter olhado para a mão dele assim e falou: olha, que coisa interessante, né? Carpinteiro ainda, sabia lidar bem com as mãos. Mas olha só, Ele, assumindo essa forma humana, Ele anda, Ele caminha, Ele vive nessa terra, e Ele vive como um homem. E Ele não usou os atributos exclusivos dele. Ele ia de uma cidade a outra, então Ele não era onipresente, Ele tinha que ir. Ele não usou a onisciência, porque Ele precisou aprender. Creia-me, Jesus, Ele aprendeu as coisas. Assim como eu, como você, nós aprendemos também. Teve que ser ensinado. E muitas vezes nós temos dificuldade de imaginar esse aspecto humano. Não sei se você está gripado, mas você não é o único também, viu? Aspecto humano, gripe. E aí a garganta coça, né, quando você fala demais. Mas olha só, é um aspecto humano. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de imaginar um Jesus que ficou gripado às vezes, né? Tinha um aspecto humano. Atos 10:38 diz que Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder veio sobre ele, e ele andava por todo lugar, e ele curava, e ele salvava, e ele salvava os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então ele era, irmãos, um ungido com o poder do Espírito Santo. E esse ponto aqui é muito importante para nós.
Porque Deus, Ele te separou, Ele te escolheu, desde lá do ventre da sua mãe. E não foi por acaso. Ele tem um projeto, tem um propósito de vida para você. Mas você às vezes olha para Jesus, olha para a divindade e fala: mas pastor, como posso eu falar de Jesus? Como posso eu falar desse amor? Como posso eu curar enfermos, expulsar demônios? Como posso eu? Mas irmãos, entenda, Jesus, ele fala assim: olha, você é capaz, porque Ele foi capaz, porque Ele estava cheio do Espírito de Deus. E hoje nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse mesmo Espírito passa a habitar em nosso interior, e Ele restaura o nosso espírito caído, Ele restaura a nossa alma degradada, e Ele vai também cuidar do nosso corpo, que nós vamos ter um corpo glorificado. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala ao nosso coração de uma forma que ele te direciona em todas as coisas. E Jesus era assim, ele era direcionado por esse mesmo Espírito que hoje habita em nós também. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos um Deus humano também, um Jesus humano, igual a nós. E muitas pessoas se limitam a essa condição de humanidade para fazer a obra de Deus. Não, irmão, não se limite. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer falar através da sua vida. Sabe que uma coisa muito gostosa? Quando você aprende a abrir a boca na dependência de Deus. Às vezes a gente estuda a Bíblia, irmão, e aí vai falar, trava tudo, enrosca, morde a língua. É uma dificuldade. Quando você sobe aqui nesse púlpito aqui, então, esse microfone aqui fica um peso que você não imagina. Pesado. Mas por que isso? Às vezes é uma questão de você pegar um costume. Não, é uma questão de dependência. E muito nós temos que ter essa dependência em Deus. E quando você aprende a falar, é assim, ó, você lê a palavra, estuda a palavra, faz a sua parte, mas quando você vai falar de Jesus, você entra na dependência dele, na dependência do Espírito dele, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar aquilo que você está falando no coração das pessoas. Mas antes dele testificar o que você fala no coração das pessoas, ele testifica para você o que está no coração das pessoas. Então você vê que é um caminho de duas vias, onde o Espírito fala com você e você fala com o Espírito, e o Espírito fala com o Espírito que está no seu Espírito, e aí as coisas começam a fluir. Então, irmão, entenda que às vezes as palavras que você precisa falar, para você não faz sentido, mas elas vão sair na hora certa, vão chegar na ocasião certa, e Deus vai usar a pessoa certa. E às vezes a pessoa certa é você. Então fala para o seu irmão assim, fala: abre a tua boca, meu irmão, vai, cumpre o seu propósito, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Olha só, nesse momento da palavra aqui, aparece a humanidade de Jesus, ela aparece, e é um momento em que nós podemos ver um conflito de vontades. Porque eu creio que a hora que o irmão falou para você, olha, deixa Deus te usar, né? Fala, você falou: eu não. Fala você. Mas não é assim. Há um conflito também aqui com Jesus. Porque Jesus, no momento em que ele está ali diante da presença de Deus, ele fala com Deus e ele sabe o propósito de Deus, mas o que ele pede para Deus? Ele fala assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, ele admite como homem que ele poderia ter uma vontade diferente da vontade do Pai. Você quer não sei se isso vai ser surpresa para você, mas pensa numa coisa que você não gosta de fazer, Deus manda você fazer isso, viu? Você não tem jeito para instrumento, tocar, ele vai pôr você para tocar. Você não tem jeito para falar, tem medo de falar, Deus vai pôr você para falar. Sabe por quê? Porque ele não pega aquele que está capacitado, mas ele capacita aquele que é escolhido. E você é escolhido de Deus. Então Deus, ele vai te capacitar. Por quê? Se você já for bom em algo e for fazer para Deus, você pode falar assim: não estou falando por mim mesmo. Eu sou bom em falar. Eu sou bom em tocar os instrumentos. Não. A gente, irmãos, quando vê o agir de Deus, às vezes Deus pega ali a pessoa, ela está crua, né? Aí Deus vai preparando, vai moldando, vai transformando, vai capacitando.
creia na capacitação do Senhor. E assim, ó, se você pedir a capacitação para o Senhor, Ele te concede, Ele te dá, Ele te ensina, Ele te mostra como superar todas essas coisas. Mas sabe, irmãos, tem a vontade de Deus nessa história. E às vezes a gente tem que matar nós mesmos, deixar a nossa vontade de lado, e Paulo fala muito disso, né? De deixar a nossa vontade de lado para cumprir uma vontade soberana, uma vontade que é a vontade de Deus. Porque, irmão, se nós formos viver a nossa vida pela nossa alma, pelos nossos desejos, pela nossa vontade, nem aqui você estava. Você estava lá na sua casa comendo o que sobrou do almoço, assistindo, não sei se ainda passa Fantástico, né? Não sei se ainda passa, eu não sei o que passa no domingo a esse horário, mas faz muitos anos, né, que eu já não estou em casa no domingo, mas somente à noite, né? Mas olha só, a sua vontade é o quê? Você está lá na sua casa, de repente terminando de assistir aquela série que você começou na Netflix, mas isso é o quê? A vontade sua. Mas a vontade de Deus é o quê? É que você venha buscar a Ele, que você venha fazer conforme diz a palavra dEle, porque Ele tem uma boa, perfeita, irmãos, e essa boa, perfeita vontade dEle para a sua vida, irmãos, ela é agradável, ela é uma bênção para a sua vida, só que às vezes a gente não percebe isso, e às vezes a gente quer passar isso, mas o que você tem que falar assim, Senhor, o Senhor está falando, se a porta abriu, irmão, eu falo para os irmãos que estão na obra assim, irmão, a porta abriu, passa por ela. Ó, o fulano lá pediu para mim fazer uma visita para ele, ora e vai, faz a visita. Ó, o Beltrano pediu para mim fazer uma oração para ele, vai e ora por ele, deixa Deus te usar. Entenda, não é você, é Deus quem vai agir, é o Espírito dele quem vai fazer. Mas essa vontade, às vezes, irmãos, ela interfere um pouco. Essa questão de nós termos esse conflito de vontade, ela atrapalha muito na obra. Mas olha só aqui o que Jesus ele passa. Porque nós temos que ter um entendimento, irmãos, que o reino de Deus, o próprio Deus, as suas leis, seus princípios, tem que vir em primeiro lugar. Você quer ter sucesso naquilo que você faz? Coloque os princípios de Deus em primeiro lugar. Você quer ter o sucesso com a sua família? Coloque os princípios de Deus em primeiro lugar. Você quer ter sucesso na sua vida pessoal? Coloque os princípios de Deus em primeiro lugar. E algumas coisas, irmãos, que nós não podemos deixar de destacar, principalmente aqui nesse lugar, é um conceito de oração. Porque quando nós vemos um evangelho pregado hoje, nós vemos muito um evangélico de antropocêntrico, onde o homem está em primeiro lugar, a vontade do homem está em primeiro lugar. E quando nós falamos sobre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, parece que dá até um nó na cabeça das pessoas. Porque o que pregam por aí é assim, ó, você está diante de um Deus que te serve. Parece que a história é essa. Não, irmão, nós servimos a um Deus. Deus ele não está ali simplesmente para te servir. Vai ter horas que você vai orar a Deus e Deus vai falar não. Mas você não pode deixar com que isso venha afetar o seu senso de amor com Deus, porque Deus ele está cuidando de você. Deus ele vê além da curva. Ele vê depois da curva. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, aí você fala assim, mas Deus é ruim porque não está me concedendo. Irmãos, em primeiro lugar, Deus ele não é obrigado a te dar nada. Deus não é obrigado a fazer nada por você. Mas Ele faz. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E Deus ele está agindo a nosso favor, não contra nós. Mas Deus simplesmente não é aquele que é igual o gênio da lâmpada mágica. Vocês já assistiram já algum filme com o gênio da lâmpada mágica? O gênio, você tem os desejos para aquele gênio e aí ele tem que cumprir indiferente do que seja. Deus não é assim, irmão. Deus ele tem um projeto e um propósito para a sua vida e Ele vai te colocar no plumo. E às vezes nós vamos passar por coisas difíceis porque nós saímos desse projeto, saímos desse plumo. Mas entenda, irmãos, nós temos que sair desse antropocentrismo, onde o homem ele está no centro. Não, irmãos, Deus ele sempre esteve no centro. O evangelho de hoje visa o que? Agradar mais ao homem do que agradar a Deus. Isso não é uma realidade. As pessoas têm dificuldade de conciliar, irmãos, o que Deus deve fazer por nós e o que Deus ele faz por nós. Deus é amor, tem promessas, Ele continua agindo, continua fazendo. Sim,
Deus ele tem prazer em nos abençoar. A palavra dele diz assim, ó, ele é galardoador dos que o buscam. Mas você tem que entender, irmãos, que nós somos servos desse Deus. Nós não somos Deus. E que a vontade de Deus, ela é soberana. E uma das lições do Getsemane é que a oração, irmãos, é o meio pelo qual eu não venho adquirir aquilo que eu quero de Deus, mas que a oração é a forma em que Deus ele vem a adquirir aquilo que Ele quer de nós, que Ele muda o nosso coração na oração. Não é Jesus, irmãos, conseguindo de Deus o que Ele quer. E olha que Ele repete essa oração por quantas vezes? 3 vezes. Você já orou por alguma coisa e não deu certo? Você já orou por alguma coisa e você ficou triste? Eu já orei. Eu não sabia. Não vi além da curva, depois da curva. Como que eu vou saber o futuro? Eu namorei uma menina, mas eu mais namorava ela do que ela me namorava. Por quê? É aquela história do amor, né? Mas aí o que acontece? A gente ora a Deus, Senhor Deus, que seja recíproco, né? E não deu certo. E eu fiquei triste com Deus. Aí, no futuro, a gente começa a entender as coisas. Por quê? Aí Deus fala assim, não, ó, a escolhida que eu tenho para você é diferente. É uma pessoa de Deus. É uma pessoa... Eu não vou falar, eu não vou ter palavras. Vocês conhecem a Márcia? É a Márcia. Eu tenho para você a Márcia, pronto. Então, Deus ele coloca os pontos, as vírgulas, as reticências. Creia na divina providência de Deus. Não fica triste que não deu certo. Ah, pastor, é porque você não tem a empresa e aí eu queria tanto que a empresa desse certo. Irmãos, esse foi livramento de Deus para a sua vida. Não se preocupa. Recebeu conhecimento, adquiriu conhecimento em tudo aquilo. Mas Deus ele está cuidando. Creia que ali na frente, às vezes o que você aprendeu vai ser útil para você de uma tal forma que você vai falar, agora vai. Mas agora é diante do propósito de Deus. É como um Deus presente, é um Deus em primeiro lugar, a vontade dele em primeiro lugar. E uma coisa interessante, irmãos, que fala sobre uma agonia que foi extrema. Jesus ele fala assim, olha, passe de mim esse cálice se for possível. Quando fala de cálice, irmãos, fala de ira. A Bíblia inteira fala de cálice, fala de ira. A ira de Deus, sofrimento. E ele como homem, se ele tivesse assim, um jeito de evitar a cruz, mas ele fala assim, mas se possível. E a agonia foi extrema. E ele estava entristecido, angustiado. Lucas fala, irmãos, que ele agonizou de tal maneira que ele suou gotas de sangue. Você já suou gotas de sangue? Não? Eu já vi pessoas que parecem marcas, né? Roxo assim, tanta agonia que a pessoa está. Mas suar sangue igual Jesus, nunca percebi isso não. Mas olha só, a crucificação, irmãos, não era uma forma de execução. Só que era uma forma de execução que tinha primeiramente uma forma de tortura e morte muito lenta, em primeiro lugar. Dolorosa e também vergonhosa. E eu acredito, irmãos, que o que afligiu Jesus ali naquele momento, que ele simplesmente suou gotas de sangue, não era o aspecto físico. Não era o aspecto físico ali que ele ia passar, da tortura, da morte lenta, da morte dolorosa, mas o aspecto que ele viveu aqui, que fez ele suar gotas de sangue, estava na iminência, irmãos, porque ele estava carregando ali o pecado de todos e de todos, em todos os tempos, de todas as épocas, e ele carregou sobre si. E só dele saber que ele ia carregar tudo isso, ele suou gotas de sangue, e ele carregou. Ele carregou o seu pecado sobre si, para que hoje você fosse perdoado. Os seus pecados estão perdoados por Jesus Cristo. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso? Somente acreditar e crer. Aquele que crê em mim, esse será salvo. Por quê? Porque os seus pecados são perdoados.
Irmãos, nós somos um povo que está diante de um Deus, e o Deus é um justo juiz. Só que o justo juiz, o que ele vai fazer diante de um tribunal onde tem um condenado? Fizemos tudo de errado. O justo juiz vai fazer o quê? Ele vai simplesmente aplicar a pena. Mas aí então vem Jesus e assume tudo para ele. Ele morreu na cruz por você. Era para nós estarmos naquela cruz. E ele morreu na cruz. E ele te perdoou. E ele derramou a graça dele sobre você. E fala assim: olha, agora vocês são meus filhos. Vocês são meus. Eu paguei o preço pela sua vida. E quando isso veio sobre Jesus, ele fala assim: Senhor, se possível, passa isso. Passa esse sofrimento, esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Tem esse conflito de vontade no Getsemane, da oração final de Jesus, que mostra esse conflito. E quando nós falamos desse conflito, irmãos, a vontade o verso de a vontade de Deus, em alguns textos nós vemos que ela é poderosa, porque Ele sabe de tudo. Mesmo que nós passamos por algumas dificuldades, em alguns momentos, algumas circunstâncias difíceis, vai passar. Vai passar. Às vezes a pessoa fala assim: olha, aqui não se dá jeito para a morte, para todo o restante nós damos jeito. Já viu essa expressão? As pessoas falam assim, né? Jesus, ele deu jeito para a morte. Todo aquele que crê nele, irmãos, não morrerá. E ainda que morra no último dia, ressuscitará. Tiago fala assim, 4,13. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha só o que Tiago fala. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,13. O que está falando aqui, irmãos? Está falando sobre, antes de nós fazermos algum projeto, algum propósito, nós temos que ter no nosso coração a vontade de Deus. Essa expressão aqui, eu até falei na quinta-feira, ela era muito usada pelos antigos. Já ouviu os antigos falando isso aqui? Ia fazer um projeto, fazer ali qualquer coisa que fosse fazer, uma viagem. Se Deus quiser, nós vamos fazer essa viagem. Já viu as pessoas falando isso? Seu avô, seu pai. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? É mais antigo. Você ouvia essa. Hoje, irmãos, parece que as pessoas elas fogem dessa vontade de Deus. As pessoas elas chegam e não tem mais essa condição de abrir o seu coração e falar assim: Senhor, se Deus quiser, amanhã vai ser um dia abençoado. Se Deus quiser, amanhã eu vou viajar para tal lugar. As pessoas elas parecem que não tem mais esse atributo, essa condição de cuidado de Deus. As pessoas elas passam a tomar a sua própria vontade, muito pelo contrário, tomam a sua própria vontade e falam assim: Senhor, agora o Senhor peleja aí para abençoar o que eu escolhi. Eu vou viajar, Deus, abençoa a minha viagem e se vira aí para abençoar a minha viagem. As pessoas estão assim com Deus hoje. E não é assim. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou namorar com aquela pessoa. Se Deus quiser, eu vou casar com essa pessoa. Se Deus quiser, eu vou trabalhar naquela empresa. Se Deus quiser, eu vou abrir esta firma. Se Deus quiser. Isso, irmãos, volte a ser usado no nosso meio. Porque isso expressa o quê? Uma dependência de Deus. Uma dependência daquele que conhece todas as coisas. Porque hoje, irmãos, as pessoas elas chegam, tomam as decisões e depois chegam ainda para o pastor, né? Fala: pastor, ora lá para mim a decisão que eu tomei, que está dando tudo errado. E a gente ora. Por vezes Deus ele corrige um pouquinho aqui, corrige um pouquinho ali, às vezes dá quase certo. Às vezes dá um probleminha aqui, um probleminha, dá quase certo. Mas é tão bom, irmão, se der certo, não é? Porque o quase certo. Então ora a Deus antes. Busque a Deus antes. Fala: Senhor, que seja a tua vontade. Senhor, que
O Senhor direcione todas as coisas, que as coisas deem certo. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele fala ao nosso coração. Ele nos direciona. E nós temos que ter isso hoje no nosso coração. Lá em Provérbios 16, fala assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Não é errado fazer planos, irmãos. O errado é querer ter a palavra final, que deveria ser da parte de Deus. Não é errado você fazer projetos, muito pelo contrário. A palavra do Senhor fala para nós fazermos os projetos. Se nós vamos construir um prédio, nós temos que saber o quanto nós vamos gastar, o que nós vamos investir, enfim. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus sabe todas as coisas. Não fica triste se Deus às vezes está te livrando de algo. Não fica triste. Deus está cuidando. Tenha isso no seu coração nessa noite. Tenha essa palavra no seu coração. E o Senhor quer falar conosco, irmãos, é isso. Às vezes a gente pede, às vezes não dá para reverter, mas Deus está cuidando. Deus está agindo. Deus está fazendo. Mas não entristeça o seu coração. Busque nele. Busque ao Senhor. Busque em espírito e em verdade. Cadê os irmãos do louvor? Nós vamos depender, irmãos, daquele que conhece o caminho, daquele que já trilhou o caminho. O fato que nós precisamos entender, irmãos, é a importância de nós sermos separados por Deus. Você é um povo diferente. Você é escolhido por Deus. Você é separado por Deus. Deus, Ele te criou, irmãos, com um propósito. Deus te criou com um projeto. Não fica vivendo do passado. Às vezes você tem um probleminha lá no passado que tirou a sua paz. Quem vive do passado, tem um ditado que fala: quem vive do passado é o quê? É museu. É isso, né, irmão? Viva do passado. Todos nós temos um passado com momentos bons, momentos ruins. Tem. E às vezes as pessoas ficam remoendo o passado e acabam impedindo você de viver o presente. Não é porque não deu certo lá no passado que aqui não vai dar certo. Que agora é diferente. Agora você tem a presença de Deus. Você tem o discernir do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Porque mesmo com todas essas palavras, irmãos, é o Espírito que testifica, é o Espírito que convence o coração. E eu, como pastor, eu sou dependente desse Espírito Santo. Vamos colocar de pé nesse momento. Quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero ungir você. Quando nós vamos estar louvando, eu quero estar orando por você. Quero que você apresente diante do Senhor. De repente que está apertando o seu coração. É alguém da família? Apresenta aí diante do Senhor. É alguma coisa da sua casa? Apresenta diante do Senhor agora nesse momento. Abaixo do decano, Santo Espírito de Deus, que está dentro de casa, vai agir com o agora em nosso meio. Pode pegar na mão do irmão aqui, ó, fecha aqui assim, tá? Liberdade. Vamos agir. Você pode louvar ele. Apresenta agora, irmão. Senhor, te adoro, te louvo, Pai. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo, mas
apresento essas vidas, ó Pai, diante dele. Senhor, em nome de Jesus, a sua graça, ó Pai, seja derramada, seu poder seja manifesto. Livra, Pai, os seus filhos de todo mal. Todo caminho, ó Pai, que não é do Senhor agora, vai por terra. Toda palavra contrária lançada agora desapareça. Toda enfermidade de parte retirada agora. Esse povo, ó Pai, pertence ao Senhor Jesus. Estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E nós declaramos, ó Pai, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Abençoa, Pai, os caminhos. Abençoa, Pai, da direção, da sabedoria, da inteligência, para lidarmos, ó Pai, com tudo aquilo que vier às nossas mãos. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, ó Pai, ela seja completa. Mas, ó Pai, eu oro, ó Pai, para que essa tristeza, ó Pai, esse assunto, essa situação, ó Deus, que tem tirado o sono, que tem apertado o peito do seu filho agora, caia por terra, em nome de Jesus. Que haja descanso, descanso do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas. Ó Deus, Senhor, o descanso dos justos, ó Pai, aos seus filhos. O Senhor vai cuidando, ó Pai, de toda a situação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças. Graças. Aleluia. Fala pro seu irmão que está do teu lado. Deus é contigo. Dá um sorriso para ele, bonito. Deus é contigo. Oh, Ele está cuidando de todas as coisas. Aleluia. Ele sempre cuidou. Descansa o teu coração. Descansa no Senhor. É só Ele, irmão, que pode dar esse descanso para você. Sabe, às vezes a gente depende tanto das coisas do mundo, e nós nos esquecemos daquele que é o único que nós temos que depender, que é Deus. Pastor, eu não tenho essa dependência ainda do Senhor. Pastor, eu quero ter essa dependência de Deus. Pastor, eu não tive a oportunidade ainda de aceitar esse Jesus como meu Senhor. Eu vou te dar uma chance hoje. Feche os seus olhos todos de olhos fechados. Solta as mãos agora. Você que deseja nessa noite aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O Senhor cuida de tudo. Dá um sinal para mim, levanta a sua mão. Aleluia. Pode abaixar. Obrigado. Mais alguém? Você que ainda não fez esse gesto de fé, eu quero esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A palavra do Senhor nos fala assim que Ele fala ao seu coração, ao seu espírito. E hoje é o momento, esta é a hora. Esse arder no seu coração aí não é por acaso, não. É o Espírito Santo de Deus que convence. Se você ainda não tem esse Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não fez, levanta sua mão agora. Em nome de Jesus. Amém. De repente essa é a última oportunidade da sua vida. Eu não sei, não sabemos o dia da manhã. Eu vou mudar um pouco o apelo também. Você que quer se reconciliar com o Senhor. Por vezes você tem ficado até bravo com Deus por causa das situações que você está vivendo, tem se distanciado dele. 12 olhos fechados. E nessa noite você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus a voltar da presença dele, a voltar diante da presença dele, a se reconciliar com ele. Você quer se reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Levanta sua mão, faz um sinal para mim. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então?
Senhor Jesus Cristo, de que as consolações do Santo Espírito, do Doce Espírito, sejam sobre a sua vida.